Ô, glória! Eita, que hoje nós estamos pentecostal aqui, hein? Eita! Meu Deus, o negócio vai pegar fogo, hein, Igor? Aleluia. Vamos nessa. Bem-vindos ao Produtivamente. Hoje nosso papo vai ser com uma pessoa que viveu uma verdadeira reviravolta na sua vida, né? Ele é cristão, marido da Suelen, pai do Valentim. Ele é Jadson Dias, advogado, professor, que passou de uma vida corrida e cheia de desafios para uma vida com propósito e paz ao encontrar sua fé. Se prepara porque hoje... nossa conversa vai ser inspiradora. É verdade. Olha, aqui eu tô arrepiado, né? Vai ser demais. Qual câmera, Nath? Nessa daqui. Então, ó, deixa eu dar um recadinho bem rápido pra você. Nessa câmera aqui, ó. Corta pra mim, Nath, por favor. Compartilha esse episódio com o maior número de pessoas que você puder. Já clica no botão de compartilhar aí, já manda esse link pra quem tá precisando daquela giradinha de chave, sabe aquela pessoa que parece que não vai pra frente, que dá desculpa pra tudo e não encontra solução pra nada? Talvez esse episódio seja aquele episódio que vai dar aquela guinada na vida dela. Então já compartilha se você quer que essa pessoa mude de vida, né? Tudo isso é claro, se você quiser, tá bom? Conto com você. Vamos ajudar a deixar o mundo mais produtivo. Boa noite, Igor Rigg. Boa noite, Júnior Ribeiro. É isso aí, ele é sensacional, ele é meu amigo, é meu sócio e nós estamos aqui nessa jornada incrível para fazer mentes mais produtivas, né, Igor? Isso aí. Que seja uma noite produtiva e abençoada e eu creio que Deus vai tocar você essa noite. Amém. Eu já tô aqui na expectativa. É. Bora começar? Bora. Então, seja bem-vindo, Jadson Dias. Jadson Cavalcante Dias, né? Vamos dar nome, né? Jadson, conta pra gente um pouquinho da tua história, né? E a gente quer saber o que te fez buscar esse algo a mais. Mas primeiro, eu quero saber de onde vem o Jadson, quantos anos tem, fala esse negócio, sou professor, advogado. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente, pra quem tá nos assistindo pela primeira vez, também saber quem tu é. Maravilha, Júnior, Igor, obrigado. Maravilhoso estar aqui com vocês. Fiquei muito me alegrou pelo convite, pelo prestígio e sou muito feliz e grato, efetivamente. Deus é bom. E contando um pouquinho da história recente, mais recente, digamos, né? Eu, na minha adolescência, já nem tão recente assim, né? Então, eu cheguei até mesmo vender doces e salgados. Minha mãe fazia doces e salgados. Essa é uma parte que tu não sabe, né? Não sabia disso. Então, minha mãe fazia doces e salgados, eu vendia na rua ali. E tu morava onde nesse tempo? Isso, eu morava lá na região das Missões, lá Santo Antônio das Missões, lá pertinho da Argentina. Uhum. Né? E aí, nesse período, aí foi minha trajetória empreendedora, vamos dizer assim, né? Comecei por ali. Aí, na sequência, entregava... Puxa só um pouquinho mais perto assim o microfone. Claro. Isso, vai pegar melhor aqui. Isso. Na sequência, entreguei listas telefônicas, não sei se vocês são dessa época, né? E comecei empreitada de trabalho, enfim, e trabalhei como digitador de trabalhos, tirava xerox, escritório assim, nesse sentido. Né? Office boy? É praticamente isso, mas era mais interno, assim, efetivamente, né? Mas era no sentido de digitar trabalhos universitários, né? Embora ainda eu tinha ali uns 15, 16 anos, né? E aí que já antes, claro, já tinha amadurecido em mim, florescido o interesse em cursar direito. Eu queria muito advogar. Ali eu já tinha certo para mim que eu queria ser advogado. Mas por que advogado? Acho que uma sensação de justiça, de querer assim, sabe, no íntimo, querer ver o justo realizado. Sabe? Tá, mas nós estamos falando de um menino de 16 anos, assim, como que nasce isso dentro de ti? Nós estamos falando da década de quanto? A gente está falando em 2000, ano de 2000 ali. Dos anos 2000? 90, 99, 2000, né? Olha aí. Tipo, é um lugar onde nós não tínhamos a evidência tão forte da internet, não, né? Então, tipo, tu pensar um menino, eu quero ser advogado, tipo assim, tipo, ele teve que ter uma experiência pra dizer assim, eu vi alguém sofrendo uma injustiça, acho que isso aqui vai me ajudar a mudar a vida das pessoas. Passou por alguma coisa assim? Não que tenha tido algo específico, mas eu me sentia admirado
Quando eu via situações até em televisão, advogado atuando, ou promotor, eu via aquele cenário ali, aquilo mexia comigo, né? Via que era um canal para que a justiça se realizasse, né? Claro, naquela época eu não tinha entendimento no sentido de uma justiça divina propriamente, né? Eu falava da justiça dos homens propriamente, mas aquilo já florescia em mim, esse desejo, né? Tanto que aí, com 16 anos, eu fiz o vestibular para Direito, fui aprovado, já iniciei com 17 anos. E ali nessa trajetória, enquanto cursava Direito, fui estagiei em cartório judicial, estagiei em Ministério Público, estagiei em gabinete de juiz e depois fui assessor de juiz. Fui assessor de juiz por vários anos, né? Aí, na sequência, vim embora para Caxias do Sul, nisso a Sul também, né? Vocês já eram casados daí nesse tempo? Nós nos conhecemos ali em 2012, casamos em 2013. Ali, 2012 já foi a migração para Caxias do Sul. Nisso eu recebi uma espécie de promoção, digamos, enquanto assessor, um convite de um juiz de Caxias do Sul para assessorar ele. E eu, nesse período, nisso eu já tinha especialização, foi crescendo em mim a intenção de lecionar, né? Um pouquinho antes ali, enquanto da especialização, até antes, eu cheguei a escrever livro na área do direito, artigos na área, sabe? Então, essa intenção de lecionar já foi crescendo, né? E aí, manifestei até para esse juiz que eu tinha esse interesse de lecionar e tal, e ele me fez o convite, então, de repente, né, fica aqui conosco. Falei para ele também que eu tinha intenção de advogar, minha real intenção desde o início da faculdade era a advocacia. Ele disse, enquanto tu sonda o mercado da advocacia aqui em Caxias do Sul, vem me assessorar. Vem me assessorar e aí vamos ver essa questão também da faculdade, enfim. Aí logo na sequência comecei a lecionar e na faculdade da Serra Gaúcha, curso de Direito, então várias cadeiras, vamos dizer assim. E aí eu não consegui mais compatibilizar com a assessoria e, de fato, consegui, então, migrar para a advocacia. E aí fiquei lecionando e advogando. E aí lecionei tanto na graduação, como recebi convites para lecionar em especializações, cursos de extensão em Direito, enfim, tal, né? Ok, né? Sempre trabalhando muito, né? Sempre trabalhando muito, me dedicando muito, tanto à questão da docência como da advocacia. Em determinado período, a gente migrou de cidade também, justo por uma questão de qualidade de vida, né? Continuamos com o escritório em Caxias, mas migramos para uma cidade menor justo para... E aí aqui nós já estamos falando de Nova Petrópolis. Nova Petrópolis, isso. Aí veio a pandemia, a gente passou para uma cidade grande, filho pequeno e tal, daí a gente... Deixamos ainda o escritório em Caxias, mas optamos por residir em Nova Petrópolis por essa questão de qualidade de vida, pensando na questão familiar. Mas, ainda assim, eu trabalhava muito, né? Isso já não estava mais lecionando, mas na advocacia os meus horários eram absurdos, assim, uma dedicação muito intensa no trabalho, sabe? Uhum. Não que hoje não seja, mas é um ponto de vista que a gente vai chegar lá, é um pouco diferente, né? Ou muito diferente, é uma transformação efetivamente gigantesca nesse cenário. Tá, a gente só recapitulando aqui, então tu passou por todos esses processos. Numa conversa que a gente teve, tu me comentou que tu tinha uma vida corrida, que tu não tinha tempo para as coisas e tal, e aí vem essa busca pela fé. O que acontece que tu dizes, cara, vou buscar a fé agora? Sim. Nesse período, é claro que muitas vezes em casa assim, a gente lia a Bíblia, a gente até ouvia louvores. Era uma forma de busca, mas sem saber, meio sem sentido, né? Nós, ambos, digamos, vindo da Igreja Católica, né, da religião católica, fomos batizados na Igreja Católica e chegamos aí em centro espírita, kardecista, para tentar entender, né, algo em termos de espiritualidade. E aí, então, a gente fazia as nossas buscas, digamos, em casa e lia a Bíblia, enfim.
Mas havia muita disfuncionalidade, não havia um alinhamento. O relacionamento ele não estava perfeitamente alinhado, as questões financeiras elas também estavam totalmente desalinhadas e não era por falta de ingresso de recurso. Então os recursos ingressavam, mas da mesma forma que ingressava também se esvaíam com uma forma curiosa, assim, digamos, né? Sem se compreender muito, ou seja, um desalinhamento geral, vamos dizer assim, né? E havia essa busca, mas da mesma forma havia uma disfuncionalidade e havia uma disfuncionalidade também no aspecto do excessivo trabalho. Então, muitas vezes eu deixei a minha família relegada, de lado, em prol do trabalho, pensando que com o trabalho eu estava cuidando da minha família. E aqui a gente entra numa inversão perigosa da ordem das coisas na vida, né? Porque hoje tenho claro para mim, evidente, que em primeiro lugar, sim, é Deus, né? Cristo. Na sequência vem a família, logo após vem o trabalho e ainda logo após um ministério, né? Um ministério que tu exerce, então, um campo congregacional, algo nesse sentido, né? E quando você inverte essa ordem, hoje se tem essa compreensão, hoje eu posso dizer que entendo melhor isso, quando tu inverte essa ordem, tu entra num caminho perigosíssimo, um caminho que te gera riscos, te gera consequências, disfuncionalidades, e tu não sabe por quê, por pura ignorância. Tu não tem um grau de consciência a respeito das coisas efetivamente como elas são. Tu não tem acesso à verdade tal como ela é, né? Então tu tem uma busca, né? Tu sabe, tu tem aquele vazio, e é um vazio que todo mundo tem, todos nós temos esse vazio, todos nós, aí eu diria já entrando no assunto mais profundo, todos nós quando estamos sem Cristo, nós temos esse vazio e vivemos no absoluto caos. Nós podemos negar isso, podemos negar por toda a existência, por toda a vida, dizendo, não, eu não tenho esse vazio. Mas se você não tem Cristo, automaticamente vazio você está, porque somente Ele nos preenche. Esse vazio é de exata estatura, comprimento, largura de Cristo. Quando Ele chega, Ele acopla em ti, tu está nele, pronto, tu está totalmente preenchido. E aí que vem o romper efetivamente, né? Então assim, havia esse vazio e se vivia no caos sem saber que se vivia no caos. Entende? Então, eu sou advogado, nós nos tornamos assim um escritório conhecido, né? Então as pessoas nos procuravam até pelo fato de lecionar, isso gera também confiança, né? No sentido, olha, então o advogado que leciona, então ele ensina outros advogados, digamos, né? Ensina pessoas que irão advogar, então isso é muito bom, né? No aspecto também social. Posicionamento é muito perfeito. Isso é maravilhoso, com certeza. Né? Então isso nos deu respaldo, sim, e prestígio, tá? Mas ao mesmo tempo isso não preenche aquele vazio, isso não supre aquele vazio. Você pode conquistar o maior sucesso do mundo, se você não preenche aquele vazio, você vai continuar no eterno vazio. Tem uma frase que me marcou muito, que é: todos nós temos um vazio dentro de nós do tamanho de Deus, que somente Deus pode preencher esse vazio. É exatamente forte. Tu falou um pouco sobre também ignorância, né? Uhum. O que tu diria assim para quem está escutando, como se libertar dessa ignorância e como tu buscou, de que forma tu buscou Deus que conseguiu se libertar disso? Bom, eu diria que tem duas palavras importantes aqui, né? Uma delas justamente. O Felipe sempre brincava, né, que tu encontrou Cristo sozinho assim por conta, né? Acho que meio que conecta com essa pergunta dele, né? Porque assim, todos os passos eles vão se ligando, vão se conectando e vão te trazendo uma proximidade a Cristo. Porque assim, a gente tinha essa busca no âmbito familiar, a gente buscava, procurava ler a Bíblia, mesmo sem entender. E essa busca é tipo, por exemplo, ir à igreja ou não? Nada, em casa? Nada, não em casa. Nós nunca frequentamos igreja evangélica. Nós fomos batizados na católica, era o típico católico mais tradicional, aquele não praticante. Eu cresci assim. Não ia. Então, batizados na católica, tudo, né? E procurava entender. Pegava a Bíblia ali, um versículo esparso lá, lia Salmos, olha que bonito, que legal, conversa alguma coisa,
Provérbios, olha só que interessante isso que Salomão diz, isso faz sentido, mas tu não tinha uma direção clara, tu estava buscando, mas não preenchia ainda assim na totalidade, mas era uma forma de busca. É claro que isso fez parte do processo, vamos dizer assim, né? Mas eu diria que, somado o vazio com o caos, né? O caos é estabelecido por toda a disfuncionalidade, seja família, financeiro, tudo, né? Situação toda atrapalhada. Isso foi a mistura que acabou sendo perfeita justamente para uma busca mais intensa. Então aí tu começa a buscar com mais intensidade. Em determinado ponto desse caos e desse vazio que não se entendia muito bem, eu contatei com um pastor, um missionário, assim, e ele me apresentou Jesus naquele contato por telefone, assim. Mas quem era esse missionário? Como tu conhecia ele? Eu não conhecia, eu vi uma referência através de um terapeuta, no sentido de que parecia que tinha algo que ali ele estava resolvendo a parada, vamos dizer assim, sabe? Ele realmente era uma pessoa com unção, vamos dizer assim. Isso sem saber o que era unção, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, aí contatei e ali ele me apresentou Jesus, efetivamente. Me apresentou um Jesus real, né? Ok, tá, a vida continuou um caos, né? Continuou, mas as coisas foram clareando. A partir daí as coisas foram clareando. Tu lia e agora tu já entendia alguma coisa. Alguma coisa começou a mudar. Nesse contexto, claro, ainda que é um ponto importante, a gente tentou, antes desse contato, digamos, a gente tentou ir em igrejas. A gente buscamos lá na cidade igrejas evangélicas mesmo, batista e tal. E havia uma coisa muito curiosa, porque nunca dava certo. A gente ia lá, o horário não fechava, e tinha até contato de um pastor lá, procurava agendar, e não sei, inexplicavelmente, não conseguíamos ir na igreja. E não foi uma nem duas, foram várias igrejas. A gente tentou, a igreja aqui, agora está fechada, essa igreja não abre mais. Aqui mudou, aqui agora o horário é outro. Aqui tentamos até, esse mesmo pastor estava em outra cidade, no caminho a gente ia tentar e não deu certo por alguma razão. Um dia, daí foi meio que um basta. Falamos assim, olha, hoje nós vamos na igreja. Eu tinha pesquisado questão de Google, rede social, enfim. Eu tinha visto a Lagoinha Novo Hamburgo. E aí eu falei o seguinte, a gente combinou o seguinte, olha, no domingo a gente vai na igreja. No domingo a gente vai no domingo, olha só, domingo pela manhã a gente vai na católica. Pela manhã a gente vai na católica. E tem um culto à noite lá nessa Lagoinha Novo Hamburgo. Parece que é uma igreja diferente. Isso em qual ano? Isso foi ano passado. Isso foi ano passado, 7 de maio do ano passado. Foi no domingo. Aí, fomos. No domingo pela manhã, por alguma razão, não conseguimos ir no culto, não despertou o relógio, alguma coisa assim. Não conseguimos ir na missa, né, na igreja católica. Não conseguimos ir. Ok. Ficou aquela coisa, já não deu certo, né? E agora, né? Que é isso? O que está acontecendo? Por que isso? Mas conseguimos ir no culto em Novo Hamburgo. Só que o detalhe, a gente chegou lá, a gente notou que tinha uma atmosfera diferente, tinha algo que conversava conosco naquele momento. A gente não sabia direito o que era, é evidente que era o Espírito Santo, né? Sim, tu já vinha de um tempo lendo, tu já vinha de um tempo buscando. Então, tipo, o teu corpo, ele já estava dando sinais de o que faltava para ele era realmente fazer esse encontro. Exato. Do ambiente isso? Com aquele ambiente que tu tá dentro de ti, com o ambiente físico pro espírito. Exato. E nós chegamos já no estacionamento, já foi assim, nos receberam super bem, foi algo maravilhoso. Já ali, chegamos na recepção e naquele dia, estava muito peculiar. Eu acho que cada um, quando tem um encontro genuíno com Cristo, pensa, poxa, parece que foi tudo preparado realmente, né? E aí, de fato, a recepção naquele dia estava uma alegria, estava maravilhoso. Chegamos ali, logo na entrada, a pastora Manu também nos recebeu ali, foi
Foi algo assim que não é um costume ela estar transitando ali para receber pessoas, né? Ela é a pastora do Kids, né? E aí ela estava ali, digamos, passando e nos avistou meio perdidos, né? O que esse pessoal está fazendo aqui? Não, mas o templo é aqui e tal, nos recebeu, nos acolheu super bem. E aí nós entramos no templo e aí foi devastador, digamos assim, porque foi devastador para reconstruir. Ali foi um derramar do Espírito absurdo nas nossas vidas. Absurdo, né? Tanto da minha parte como da minha esposa. A Su, ela até, naquela ocasião, se derramou mais do que eu, porque ali foi... ela chegou, quando houve o apelo, ela pegou e não era muito do costume dela, digamos, puxar a frente na situação, ela pegou e puxou a frente e eu vou lá. Isso que eu quero. Mas isso ela já estava derramada, enfim, e aí eu também, tipo, vamos lá, verdade, é isso que a gente quer, enfim, o louvor maravilhoso e tudo conversando conosco, o louvor, a palavra, do início ao fim, ou seja, desde antes do culto, né, até o findar do culto. E aí depois pastor Vlad também veio, nos acolheu, nos recebeu, nos abraçou, ficou com o nosso contato. A gente conseguiu, então, a gente foi acolhido, né? Foi bem recebido. E aí aquilo ali foi... Opa, tá aí. Então tem esse Cristo, né? Esse Cristo que muitos falam, ele é um Cristo real. Eu diria, não foi o culto especificamente, né? Como tu referiste até, né? Então, foi algo que veio, foi algo Aquela que veio busca. sendo construído, né? Depois, digamos, fui apresentado, digamos, né? Isso é um ponto importante. Né? E aí, na sequência, o Espírito Santo foi conduzindo até que houve essa conversão, digamos. Dali, logo na sequência, tem o retiro, né? Aí todos os irmãos falavam, olha, o retiro aqui é muito importante, o encontro com Deus é muito legal, já ouviram falar? Então, sabe que eu ainda não fiz o encontro com Deus, eu tô muito ansioso para fazer. Maravilhoso. Eu tô muito ansioso para fazer. E eu diria, sem querer puxar a brasa pro assado, obviamente, mas o da Lagoinha é tremendo. É Maravilhoso. Eu diria o seguinte, que claro que ali o Espírito Santo já tinha nos pegado, já estava, né? Mas o encontro com Deus foi um divisor de águas. Então, teve encontro com Deus logo após, ali foi julho, e aí não teve outra alternativa a não ser nos batizarmos ali. Então vocês vêm e se batizam no encontro com Deus. Nos batizamos no encontro com Deus. Tu vê tudo isso em pouco tempo, né? Sim. E uma coisa que eu ia dizer assim, a palavra diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí o que as pessoas acreditam ser o conhecer a verdade? É eu abrir a Bíblia, ler e isso vai mudar a minha vida. E não é. É abrir a Bíblia, ler e buscar a entender o que está escrito. E aí quando eu de fato entendo o que está escrito, aí vem as práticas. E a prática em si do que eu li e entendi é o que realmente vai transformar a nossa vida. E tu vê que é importante, né? Como a tua busca, a leitura, devocional em casa, enfim. Porque tem gente que passa 30 anos dentro de uma igreja e não vive o que tu tá vivendo. Do jeito que tu fala, o jeito que tu se comunica, que nem a gente foi começar aqui o podcast, falou, vamos orar. Tem gente que passa 30 anos dentro de uma igreja e não vive isso. Então, por quê? Porque simplesmente é ir ao culto todo domingo, escutar a palavra e em casa. Eu vejo isso um importante. O que tu fazia já, buscava em casa. Uhum. Tu acredita que isso seja importante? O que isso muda na vida de uma pessoa? Eu acredito que sim, com certeza. Isso é um ponto fundamental. Eu diria que quando tu reconhece que tu tem um vazio, né? E às vezes a gente não tem essa consciência, esse que é o ponto. A gente não tem a consciência que a gente tem esse vazio. Mesmo quando eu fazia a leitura, eu não tinha consciência que tinha o vazio. Então, essa é uma informação extremamente importante, que se tivesse alguém a me falar isso, não, olha, tu tem um vazio. Não, como assim tem um vazio? Eu trabalho pra caramba, que vazio que eu tenho? Eu trabalho... O que é vazio? Que vazio? Eu tô preenchido, tenho uma família maravilhosa, moro num lugar lindo, trabalho... Tá tudo ok, maravilhoso, não tenho vazio nenhum. Eu iria até discutir com a pessoa que me falasse que eu teria um vazio. Muitos certamente fariam isso.
fazem isso. E tu vê a importância de alguém que te instrua da forma correta, porque às vezes o teu vazio, muitas vezes alguém te instrui, é uma casa nova, é um carro novo, é bens, e tu busca aquilo para preencher o vazio, que nunca vai ser preenchido. Nunca vai ser preenchido. E aí, claro, para alguns pode soar religioso, no sentido, o teu vazio somente vai ser preenchido com Cristo. Essa é uma verdade absoluta. Vai dizer assim, então existe uma verdade absoluta? Sim, existe, é Cristo. Cristo é uma verdade absoluta e irrefutável. Ninguém vai mudar ela. Ninguém. Então, eu diria que eu conhecia Cristo de ouvir falar. Conhecia de ouvir falar. Tipo, olha, tá, Cristo, não, legal. Até defendia, não. Imagina, é filho de Deus. Eu sou cristão. Eu sou cristão. E Cristo é o Filho de Deus. Né? E aí, claro, conectado a isso, o vazio e o caos. Tu entender que tu vive o caos. Tu entender que a tua vida ela é perturbada sem Cristo. A tua vida não é as mil maravilhas. Não, porque tem família, tá, trabalha, ganha dinheiro, carro. Tu tem tudo menos Cristo, na verdade não tem nada. Não tem nada. E se tu tem Cristo, tu tem tudo. Né? Então, esse é um ponto chave. Né? Você reconhecer que você tem um vazio, isso já é uma postura de humildade. Né? Olha, então, tem um vazio realmente. Não importa a fortuna. Não, isso aí não tem nada a ver, não importa mesmo. Não importa o sucesso terreno, não importa nada. Esse é o vazio. E ao mesmo tempo que tu vive no caos, se tu não está em Cristo, Ele não está em ti, você vive no absoluto caos. Aí é um ponto importante. Para você ter acesso efetivamente a Cristo, eu acho que aí é o tempo de aceleração, digamos, de clareza, de cair as escamas dos olhos, é justamente o Espírito Santo. A busca pelo Espírito Santo. Você sentir que o Espírito Santo é real, que ele está ali te trazendo a sabedoria que vem do alto e buscar incessantemente o batismo com o Espírito Santo. Tu foi batizado no encontro com Deus também com o Espírito Santo? Eu diria assim, foi também um processo, porque nesse contato que eu tive com esse pastor, eu fui batizado no Espírito Santo no carro, na ligação. Então, assim, só que também eu não entendi o que é isso que está acontecendo. Meu Deus, sabe? Vejam, assim, é importante salientar, eu não venho de uma matriz evangélica, eu não venho de um berço evangélico. Nós nunca tínhamos ido numa igreja evangélica até 7 de maio do ano passado, entende? Então, não tinha noção o que era isso, sabe? Mas eu digo, uau, o que é isso? Então, aquele que nega, por exemplo, o batismo do Espírito Santo e o falar em línguas, ele nega porque ele não teve experiência. Depois que ele tiver experiência, ele vai querer mais essa experiência. E aquele que é batizado no Espírito Santo, ele deve zelar por isso e não deixar esse dom de lado. Porque diz a Bíblia, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Então você está no teu secreto, qualquer momento, qualquer situação, está na rua, está passeando, está no carro, ore em línguas. Isso vai te edificar e com certeza isso vai trazer essa aceleração. No aspecto espiritual, isso aqui também é uma chave preciosa, entende? Mas oração em línguas, o que é isso? Que muitos desacreditam e dizem que não é para esse tempo. Eu diria, isso é real. Tu não teve uma experiência. Né? Tu não teve uma experiência com Cristo, entende? Mas tu está buscando, ok, então tu lê a Bíblia, tu vai no culto, perfeito, maravilha, não deixa de fazer isso. Mas busca essa experiência, esse acesso ao Espírito Santo que ele vai te revelar o Cristo. Porque, afinal de contas, Cristo ascendeu aos céus, mas deixou o Consolador. E, às vezes, a gente não entende, a gente pensa assim, mas quem é o Espírito Santo? É essa pombinha, né, que desceu? Não é isso, entende? Não é isso, definitivamente não é. Ele vai te conduzir, ele vai te trazer clareza, vai te abrir os olhos espirituais. Isso vai te trazer uma robustez espiritual. Então, é um assunto também que chega a ser um pouco polêmico, até mesmo no meio evangélico, né? Porque você tem que entender justamente o que é oração em línguas, o que é a variedade de línguas, que é um outro ponto, né? Que é o momento de comunicação direta de Deus contigo, normalmente para a igreja, e nisso levanta o intérprete, e aquilo tem peso de profecia, né? Então já é um outro ponto. São 4, né? 3 ou 4? Porque daí também possibilidade. Exato. E tem também a possibilidade de você orar em outro idioma também. Você pode, digamos, sem nunca ter falado japonês, você começar a falar japonês e não sabe por quê, mas... Foi esse que os apóstolos, quando cada um veio falava a sua língua. Eles falavam isso, né? Cada um falava a sua língua e entendia as outras. Então são diversos pontos, né? E isso tudo é bíblico. Isso tudo é bíblico. Então, você viver a experiência vai te impulsionar. Se ainda não viveu, tenha humildade.
Olha, eu não vivi, eu quero viver essa experiência. Como que eu busco isso? É real isso? Primeiro ponto, né? Reconheça que existe esse vazio. Reconhece que existe esse vazio. Reconhece que vive no caos. Que teu caos é absoluto sem Cristo. Teu caos é absoluto. Só encontra liberdade nele. A liberdade que o mundo prega, ela é vazia. Ela não existe. Ela é utópica. Em Cristo nós encontramos a verdadeira liberdade. E a partir disso, quando chega o Espírito Santo, a transformação ela é genuína. A transformação ela é brutal. É aí para todas as áreas da vida. Aí ocorre uma verdadeira mudança de vida. Isso nenhum pastor vai ter conduzir ou orientar ou forçar. Claro, o pastor ele pode dar a direção bíblica, né, evidente, dizer, olha, aqui é um caminho, enfim, mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E quando ele vem para convencer, aí sim, aí não tem para mais ninguém, vamos dizer assim. Ele chegando, e aí ele traz uma transformação brutal e genuína. Jadson, tu falou, conheci a palavra, li a palavra, o pastor orou comigo, foi batizado com o Espírito Santo, mas tu disse que ainda assim continuava um caos. Aí veio, conheceu a Cristo na igreja, teve essa experiência, veio em encontro com Deus, e aí o caos. Nisso, assim, ó, o caos... Conta pra nós como é que foi esse processo para esse caos se diluir e pra gente entender isso. É que assim, ó, na verdade, o caos ele começou a se diluir a partir daí. Ele começou a se diluir a partir... O caos, eu já vivia o caos, né? Sem saber que vivia no caos. Muitas vezes consciente de coisas que aconteciam, de, pô, isso aqui porque eu estava tão imerso naquele problema. Isso aqui é o caos, isso aqui é terrível, tá? Mas qual é a saída e tal? Tá todo mundo vivendo assim, tá normal. Tá normal, né? Então, disfuncionalidade é normal, inversão é normal, inversão até de papéis dentro de casa, e tu não sabe o que é isso que acontece. Basicamente a resposta é Cristo. Mas aí o caos ele começou a se diluir a partir desse processo de conversão, né? Claro, daí foram surgindo situações, daí logo depois que a gente foi no culto, né? No primeiro ali, deu um mês ali, tinha também um evento na igreja, a gente estava indo, bateram no nosso carro. O dia que eu te conheci. Exatamente. Foi um evento do CRI, inclusive. Do CRI. E aí bateram no nosso carro. Que coisa curiosa isso. Eu não fiquei assim, sabe, pensando, lamentando, mas achei, que curioso. E já fui pensando assim, mas isso é uma armadilha, né? No sentido de que, por que isso, né? No sentido de tu pensar, não, agora, em vez de melhorar, vai piorar, né? De gerar esse entendimento. Mas eu descansei, eu fiquei tranquilo. Eu vi que não era para pensar dessa forma, né? Eu lembro que no dia que eu te conheci, Jadson, tu estava alegre, sorridente. Eu cheguei atrasado no evento. Daí eu tava estacionando o carro e nisso chegou o Felipe. Conheceram ali? Em Novo Hamburgo, no evento do CRI de empreendedores. E aí... E aí a gente chegou, e aí o Felipe veio, deixa eu apresentar meu amigo aqui e tal, o Jadson. E pensa assim, num entendeu, assim, numa alegria. Pois o mano acabou de bater o carro ali. Então eu olhei assim. E daí, cara, depois que a gente vem conhecer um pouquinho da história do Jadson ali, eu fiquei apavorado. Eu disse, cara, eu preciso conhecer esse Jesus. Porque a gente, às vezes, cara, no tradicional, a gente é cristão e tudo, fervoroso e tal. E no tradicional a gente não tem... Eu tô olhando, não tem como olhar para você, para tua vida e não dizer que não existe uma obra de Deus na tua vida. Amém. Tá entendendo? Porque, cara, nós estamos falando de maio, agora fez 1 ano. Tá? Nós estamos falando de 1 ano e nem 1 ano e meio, aproximadamente, por aí. Né? 1 ano e meio por aí. E tipo, cara, tem gente que tá há 30 anos, como tu falou ali, e não tem esse entendimento do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, sobre variedade de línguas. A importância disso pra tua vida, não tem essa experiência. Gente, tem gente que tem 20 e poucos anos de igreja e não é batizado no Espírito Santo. E não conhece, não tem essa experiência. E aí tu se pergunta, como
alguém olhando pra ti assim, tu te pergunta assim, como que alguém ainda não experimentou isso? Quando ela vai experimentar? E esse é o ponto-chave aqui, ó, porque aqui acho que o Igor comentou também, tá? Às vezes a pessoa lê a palavra, a pessoa vai no culto, né? E às vezes até simula uma oração em línguas, digamos, né? Simula que foi batizado, tem até esse tipo de situação. Mas eu diria, reconhece o vazio que existe em ti. Perceba o caos e arrependa-se. É importante se arrepender. O processo de arrependimento, humildade, você se derramar na presença do Senhor. Quando você se derrama na presença, nessa busca pelo Espírito Santo, é ali que ele te toca e é aí que vai haver um fluir sobrenatural na tua vida. Entende? Então, o processo, digamos, ele é muito simples, né? Mas nem todos estão dispostos a passar por este processo. É que simplicidade não é sinônimo de facilidade. Exato, exato. Né? Nem sempre quando é simples é fácil, né? Exato. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando tu começou a olhar para dentro de ti, teve todo esse mover, toda essa mudança, quais foram os desafios que apareceram assim? Conta pra gente. Bom, aqui tem os mais variados possíveis. Os mais À vontade. variados possíveis. Mas eu diria que um dos pontos bem significativos é no aspecto profissional, né? Então, assim, ó, enquanto advogado, então você não conhece Cristo, eu diria assim, eu sempre procurei, num padrão do mundo, ser uma pessoa correta, né? Fazer um bom trabalho, com dedicação e tal. Claro que isso só foi, após a conversão, só foi melhorando nesse aspecto. Mas tu tem uma visão e uma percepção muito diferente. Porque algumas coisas, em termos legislativos, você verifica, olha, isso aqui é um padrão para o mundo que está correto. Existem algumas brechas que... É um padrão para o mundo correto, que se você fizer, está ok, não tem problema nenhum para o mundo. E não há constrangimento nenhum. Mas quando você está em Cristo, o Espírito Santo te convence de que aquilo ali não é o correto. Uau. E aí é um problema. E aí é um problema. Mas Tu sabe decifrar a voz dele quando ele fala contigo? Tu teria como expressar eu isso? diria assim, ó, não, muitas pessoas têm uma experiência de uma voz audível, né? A minha experiência mais no sentido de quase que consciência, quase que um pensamento, algo nesse sentido, uma direção. Às vezes vem como uma direção, tipo, tu é tomado assim com força, e, tipo, não, tem que fazer aquilo. Tem que fazer aquilo. E tu faz e pá. Ou tipo, tô fazendo algo e tu sabe que tá errado. É como se tu estivesse na roda de amigos, né? E eles estão falando algo errado e algo te E algo te assim, diz, não, isso aí não é pra ti. Eu Isso não é, vou dar um exemplo bem didático aqui, ó. Tá? Tu tá pedindo pra tua mãe pra fazer algo, tá? E aí tua mãe diz não. mas Aí tu vai e diz assim, mas todo mundo tá fazendo. O que a mãe diz? Tu não é todo mundo. É mais ou menos isso. É verdade. E aí, voltando só um pouquinho no aspecto que tu falasse ali do conhecereis a verdade vos libertará. Quem não conhece esse versículo, né? Só que o conhecereis ali, ele tem uma conotação, se você volta para o grego, que é de gnosis, que é de conhecer, de ter uma relação de intimidade. Então, dizer assim, ó, antes de um conhecimento profundo de Cristo, você diz, entre aspas, que conhece. Você diz, olha, tá, tudo bem, eu conheço. Quem nunca ouviu falar de Jesus, né? Salvo povos primitivos, distantes, né? A maioria das pessoas, de alguma forma, já ouviu falar, meio que contrariamente, digamos. Já ouviu falar de alguma forma, né? Mas o conhecer é essa relação profunda. Essa relação íntima. E aí, essa relação íntima, ela te revela a verdade. A verdade é Cristo. E Cristo, que diz que conhecereis a verdade vos libertará. E aí te liberta de absolutamente tudo. Tudo aquilo que paira na tua vida, que não se alinha a Ele, se Ele chegou, tudo cai por terra. Tudo cai por terra. Aí, questões espirituais mesmo. Claro que a gente não vai aprofundar aqui em aspectos mais densos, né, nesse sentido, mas basta dizer que chegou Cristo, não tem para mais ninguém. No campo espiritual, Ele é o nome sobre todo nome. E quando Ele chega, todo o resto tem que obedecer. E aí ocorre uma transformação absoluta. Não tem como não se transformar. E aí, voltando aí à questão
questão da advocacia, né? Tá, então você maneja com o processo, cumpre de forma natural coisas que são regulares. Mas tem questões que o Espírito Santo começa a te constranger. Pode falar. Tem algum tipo de serviço na tua área que tu não aceita de jeito nenhum? Como é que funciona? Olha só. Pergunta boa essa. Vou até tomar uma água aqui. Quer tomar uma água? Olha só. Para se ter uma ideia, nós começamos a trabalhar muito, as pessoas foram nos procurando muito na área de direito de família. A gente construiu, né, na parte civil, então eu sou um processualista, especialista em processo, a gente construiu um nome na parte civil e do processo, e nisso se insere também a parte de direito de família. No direito de família, como você sabe, tem o divórcio. Você vai para a Bíblia, Deus diz, Deus odeia o divórcio. E aí você vai ser um intermediário para que famílias sejam destruídas. Seria isso? Para o cristão, isso é um embate. Isso é um embate. Analisa nessa perspectiva. Então, aí, só também entrando na tua pergunta, e aí agora? Tá aí, e divórcio? Tá? Tu pegaria? Primeiro momento, até a Su teve também uma voz do Espírito Santo, que daí a gente falava assim, não, nós somos especialistas em agilizar, porque teve situações extremamente complexas que a gente conseguia resolver assim, tipo, se arrastava por anos, em 3 meses a gente conseguiu montar acordo e ok, sabe? Mais uma situação em termos de equacionamento. A gente tem um perfil, a gente já tinha um perfil de buscar acordo, né? Isso sempre foi genuíno, digamos. Só que quando a ótica ela é cristã, a partir de uma conversão, você vai buscar o acordo, mas de uma forma diferente. Então, no primeiro momento, houve assim esse embate. Tanto que a Suzy diz, nós somos especialistas em destruir famílias. O Espírito Santo falou para ela. E aí? Como é que fica? Como é que fica essa parada? Como é que fica esse negócio? Como é que a gente resolve isso? E daí, no primeiro momento, a gente pensou, então, talvez seja o caso de abrir mão dessa área. Hoje, a perspectiva ela já é diferente. Por que ela é diferente? Porque se o cliente me procura e diz assim, olha, quero fazer um divórcio, eu digo, não atuo nessa área, ele vai para outro e o outro vai fazer de tudo para, focado nos honorários, divorciar. E esse não é o nosso primeiro ponto, não é o nosso primeiro passo. Entende? E, inclusive, ela pode até, nas nossas mãos, ela pode até passar por uma situação de divórcio. Pode até passar. Mas eu entendo que Deus é mais forte que papel. Então, nós iremos ministrar e procurar discipular a pessoa. Esse é o ponto. E a partir dali fazer com que ela entenda através da ótica divina o que Deus quer para a vida dela. Daí você vai dizer, não, mas tem situações peculiares em que, isso aqui... Bom, aí teria que se avaliar a situação, caso concreto, efetivamente, né? As suas particularidades. Mas como regra, Deus abomina o divórcio. Então, esse é um ponto que a gente precisa ter esse cuidado, inclusive para conduzir a pessoa, que às vezes ela não sabe, porque o que o mundo prega, faça a tua vontade, seja feliz, siga o teu coração. E a Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. Então, não é por uma maldade, mas a pessoa ela não tem um grau de consciência, ela está na ignorância. E quando ela tem acesso à verdade, Aí já... E tem alguns casos que, geralmente falando de divórcio, tá? De agressão, de coisas assim e tudo mais. Nessa visão cristã, quando a palavra fala de divórcio, né? Como é que vocês lidam com isso? Qual é o olhar de vocês daí? Nós não chegamos a pegar situações específicas assim, né? Não teve assim um caso... Não, mas isso passa pela mente de vocês, e quando isso acontecer? Não chegamos a pensar. Para mim é, realmente. Mas, claro, a preservação da vida, né? O mesmo Deus que abomina o divórcio, ele também preserva a vida, né? Exato. Então, aqui é um ponto, está chegando num aspecto extremo. Bom argumento. É bom mesmo, bom advogado. Quem está precisando de advogado, deixa eu... Então, claro, tem o mesmo Deus que abomina o divórcio também preserva a vida. Esse é um ponto importante. Foi inusitado, porque foi muito no automático. O pensamento cognitivo. Falando em cognitivo, né? As pessoas... Você já ouviu um vídeo muito interessante
E esse dia eu vi um vídeo de um menino falando, por que eu vou estudar matemática e não sei o quê, não sei o quê. Daí um professor respondeu, né? Disse assim, cara, tu vai estudar matemática para acelerar o teu pensamento cognitivo, fazer tu pensar rápido. Quando tu respondeu nessa agilidade, eu disse, nossa, tu é bom em cálculo matemático. Foi muito rápido, assim, e foi contundente, tipo... Eu olhei, faz sentido. Mas isso, quem acelera também é o Espírito Santo. Amém, amém. É ele que vai dando a estratégia a partir da ótica dele. Isso, né? isso Se aí. vai por mim, eu não sou tão ligeiro assim. Né? Não, mas é que, tipo, tu buscou um pensamento muito rápido, é isso que eu tô dizendo. Sim, tipo, porque, tipo, como é que eu posso dizer pra ti assim? É uma coisa que eu pensaria, tipo, ficaria em dúvida por pelo menos uns 30 segundos. Teu foi imediato, assim, né? Foi importante, foi bem legal, foi mas muito é bom. Inusitado, foi inusitado. Até essa semana, inclusive, surgiu o questionamento, assim, a gente não costuma atuar na área criminal, né? Não costuma atuar na área criminal, não é uma praxe nossa. Eventualmente a gente atua, né? Eu, inclusive, já lecionei em penal, processo penal, já lecionei na faculdade, trabalhei também em assessoria nesse sentido. Mas não é, digamos, a nossa prioridade em termos de trabalho. Mas, eventualmente, né, tem o cliente que a gente já atende, ele prefere, por um aspecto de confiança, que a gente trate do caso, situações específicas, né? E aí veio a pergunta, mas e aí, tá, e casos criminais? Como é que faz o criminalista sendo cristão? Como é que funciona? Então, caso de tráfico de drogas. Como é que faz o advogado cristão? Eu digo, boa pergunta. Boa pergunta. O que Jesus faria? A gente segue um parâmetro. Há uma regra. Nossa regra é seguir a mente de Cristo. Qual seria a mente de Cristo? A mente de Cristo é no sentido de abominar o pecado. Porém, ele ama o pecador. E ele ama o pecador através das lentes do Deus Pai, que é um amor ágape, um amor incondicional, um amor absurdo, um amor que nós aqui, humanos, precisamos copiar, precisamos buscar esse amor, seguir ali os 15 atributos do amor que estão em 1 Coríntios 13, né? E não olhar pela ótica humana do amor. Então, o que faria o advogado nesse sentido? Procura tratar pela mente de Cristo. Mas o fulano fez tal coisa. Ok, mas busca. Abomina o pecado, mas procura ministrar com aquela pessoa. E se aquele traficante, como tem inúmeros e incontáveis exemplos, se aquele traficante encontra Jesus através de ti, o que acontece? O que tu pode transformar na sociedade, na vida daquela pessoa a partir daquela situação? Isso é absurdo que pode acontecer. E tu vê como é importante, né? A gente ter essa mentalidade de, por exemplo, assim, tem muita gente que pensa assim, agora eu me converti, agora eu vou largar tudo que eu faço. Por exemplo, eu sou um advogado, agora eu me converti. Não, agora eu vou parar de advogar e vou me tornar um pastor na igreja, vamos dar um exemplo. Essa é a mentalidade que a gente precisa ter e colocar para as pessoas ser de Deus não representa só ter um trabalho eclesiástico, mas sim, através da tua profissão, tu pode alcançar uma vida. Através do empreendedorismo, tu pode alcançar uma vida. Perfeito. Como tu falou, né? Aparecem os casos de divórcio, mas antes tu oferece a oportunidade do arrependimento, do perdão. E como é importante, né? A gente ter essa mentalidade, não só trabalhar dentro da igreja, mas ser a igreja, aonde tu estiver. Por exemplo, aqui no estúdio, produzindo alguém, a gente não só produz essa pessoa, mas leva um propósito para ela. Como é importante isso? Eu, na primeiro semestre de publicidade e propaganda, tinha um colega cristão também. E esse colega, um dia teve um embate político dentro da publicidade e propaganda, tu sabe, jornalismo. RP, essas coisas assim, uma visão fortíssima, né, de esquerda, politicamente falando assim, e deturbando princípios e valores dentro comunismo, né? Muita coisa. E, cara, imagina, no ambiente, eu estudava à distância, e no ambiente virtual ali começou-se uma discussão, e eu quieto. Enquanto não estão ferindo princípios, e tá tudo certo, cara. Entrou uma questão. Aí eu abri minha voz e comecei a falar. Aí, quando eu comecei a falar, aí a galera começou, eu disse, não, professor,
Porque assim, ó, se vocês têm direito de expressar a opinião de vocês, nós não estamos aqui para isso, mas vocês têm o direito de expressar a opinião de vocês e eu escutei até agora, então, tipo, vocês também precisam escutar a minha opinião. E aí, expressei minha opinião e tal, fui fora. E depois, no direct, no WhatsApp, o menino que tava lá disse, eu também sou cristão e tal, só que ele tava defendendo o outro lado primeiro. E quando eu ergui minha voz para defender, ele ficou envergonhado, porque até então ninguém sabia que eu era cristão, ninguém tinha visto nas minhas redes sociais, ninguém tinha visto nada, ninguém se conhecia, era recente, era os primeiros dias ali. E aí, quando ele viu que eu era cristão também, e ele ficou silenciado, ele me chamou no WhatsApp e começou, porque eu tô estudando, mano, porque eu quero servir a Deus na igreja, com o meu trabalho e tal, quero fazer parte da mídia, eu quero não sei o que. Mano, tu tá estudando publicidade e propaganda pra fazer parte da mídia? Meu Deus. Eu disse, não, meu irmão, então você não entendeu ainda o que é um propósito. Tá entendendo? Porque tu não precisa. Hoje, é bom que se tenha entendimento das coisas e tudo mais, só que isso aí não é fazer a obra de Deus. Ele usou o termo fazer a obra de Deus, né? Eu disse, mano, tu quer fazer a obra de Deus de verdade? Seja o melhor publicitário. Defenda aquilo que tu acredita. Não te acovarda. Seja honesto em todos os teus contratos. Tudo que o teu cliente acordou contigo e tu acordou com ele, cumpra. Exato. Sabe? Seja pontual nisso. E, cara, tu já vai estar contribuindo para a obra de Deus. Porque tu não vai gerar escândalo. Vai dar um bom testemunho. Tá entendendo? Isso já é um baita de um princípio. Então as pessoas elas acham que trabalhar somente na obra de Deus é somente tu fazer algo dentro do prédio. E nada te impede, né? Nada te impede de fazer. Mas por isso que é importante ouvir a voz do Espírito Santo. Ele fala assim, não é só isso que eu quero para ti. Eu quero que tu seja, nessa tua área, um profissional. E aí, quando a gente entende, tá? Essa palavra aqui, Isso é forte, hein? É muito forte. Ó, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Então confia, guarda bem. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios. Tem outra linguagem Consagra ao Senhor tudo que você faz. Né? Ou seja, se você cumprir esse provérbio aqui, meu irmão, você já está fazendo a obra de Deus. O que tu entende sobre consagrar? Consagrar? Na medida que a gente entende que quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa é tudo para a glória dele, para mim é isso. É você cotidianamente, 24 horas por dia, dedicar tudo. Entregar dedicar tudo, vida né? inteira para Jesus. É o entregar, né? Esse momento que nós estamos aqui. É um podcast. Para o mundo pode ser interpretado assim. É um podcast. Mas é um podcast que se realiza consagrado. Muito. Nós estamos consagrando a Jesus. Porque a gente nota, desde quando chegou aqui, o ambiente ele é preparado para a glória de Deus. Amém. Você nota pela intenção do coração de vocês que a gente... percebe no cuidado, no carinho, no louvor que toca, na oração. Então você está fazendo algo que é para a glória dele. E isso é a diferença absurda para tudo. Então, independente do que você faça, quer comais, quer bebais, quer que faça qualquer coisa, é qualquer coisa, entendeu? Se nós estamos no podcast, é para a glória dele. E se não for para a glória dele, meu amigo, eu não quero. Eu não quero. É tu entender, né, que, por exemplo, no teu trabalho, tu não tá fazendo aquilo pelo teu patrão, tu tá fazendo isso para Deus. Consagrar, resumindo, né? Exato. Faça como se tu estivesse fazendo para Deus. Para Deus, porque de fato é, né? Isso. Se enxergar Deus no outro. Se tu tiver essa mentalidade, tu... Eu comecei a trabalhar no jornal e eu comecei a fazer uma entrega muito, top ali, né? Eu queria servir. Daí um dia me disseram assim, vassoura nova varre bem. O pessoal tá te elogiando bastante, mas vassoura nova varre bem. Mas depois vai passar. Vai passar. Daí eu disse, não vai passar, porque tudo que eu estou fazendo eu aprendi e tudo que eu estou fazendo é para honra e glória do nome de Deus. Então eu não recebo teu elogio. Tá entendendo? Porque eu já recebi de Deus. Exato. E se eu receber teu elogio, eu tô recebendo a glória que é dele. Exato. Tudo que eu faço é para honra e glória. E daí essa pessoa falou assim, quero ver, agora tem uma semana. Eu quero ver como vai ser.
E a gente trabalhou todos os dias entregando com a mesma excelência o trabalho do primeiro dia ao último dia. E eu sempre dizia para Deus, Senhor, que o meu último dia aqui ele seja tão intenso como foi o primeiro. Perfeito. E o último dia a gente cobriu um dos casos mais jornalisticamente falando aqui da nossa região, né, importantes naquele tempo, estava sendo julgado um assassinato, um negócio. E para mim, profissionalmente, aquilo era importante. Né? E a gente foi lá cobrir aquele julgamento e eu fui lá, eu dei o meu máximo. A gente saiu de lá do julgamento, já era 1h pouca da tarde, então, tipo, eu posterguei o horário do almoço, a gente comeu comida fria depois, porque a galera trouxe uma marmita pra gente, tipo, porque a gente tava entregando o melhor. Só que eu sempre falei, a minha entrega é pra Deus, e vocês estão recebendo de Deus o melhor que eu entrego pra Ele. Entende? Então, quando eu tive esse entendimento, 2020 foi o ano da girada de chave. Eu e a Lili sentamos na beirada da cama e a gente diz, a gente não vai mais trabalhar pelo dinheiro. A gente vai trabalhar pelo nosso propósito. A gente vai descobrir qual é o nosso propósito, vai trabalhar pelo propósito e o dinheiro vai ser consequência. Cara, logo na sequência Deus veio provando a gente com uma série de coisas. E quando a gente entendeu isso, foi que a gente aprendeu esse princípio de tudo que for fazer pro Senhor. As pessoas que me conhecem, o Jadson sabe, as pessoas que me conhecem, eles sabem, a minha entrega é sempre, cara, eu posso estar te dando de presente o meu trabalho. Tu vai receber tanto quanto alguém que está pagando muito. Por quê? Nunca é sobre o que eu estou fazendo para ti, mas é sobre o que tu está recebendo de Deus através da minha vida. Amém. Entendeu? Então a gente tem que ter esse entendimento. Tudo quanto façais ao Senhor. Exato. Entendeu? Então, essa analogia que tu fez é maravilhosa. A gente tá indo já... Gente... E hoje o detalhe que eu tô dizendo, a gente começou atrasado, não, hoje a gente começou pontualmente falando. Então, gente, estamos indo para 1h. Vamos passar um pouquinho, né? Dá pra passar um pouquinho, né, Igor? Então tá. Então, até meia-noite. Então, dá pra passar um pouquinho, né? Meia-noite 15. Um pouquinho a gente vai passar aqui, porque, cara, a gente chega no ponto 3. Lembra que eu te falei, né? Chega um ponto que flui e vai. Mas é que tá sendo diferente isso aqui, cara. É surreal, né? Muita gente passa por essas buscas, né? Por essa busca espiritual, mas nem sempre encontra um caminho, né? Pra você, assim, o que realmente fez a diferença, que tu possa falar para as pessoas fazer, sabe? Meio que didático, assim, dizer assim, cara, faz assim e assado. É um processo, né? Eu diria, foi um processo e a partir desse processo, digamos, é um processo que dá certo, né? O princípio da busca é, primeiro, você entender esse vazio. Você reconhecer que existe um vazio. Então, se você está ouvindo hoje, pode tá, como é que eu começo? Como é que eu faço para ter esse acesso? Esse conhecereis a verdade, né? Como é que eu conheço? Como é que eu tenho acesso a essa verdade? Então, isso vai transformar a minha vida? Sim, vai transformar a tua vida em todas as áreas. Isso é uma verdade absoluta. Se você buscar conhecer efetivamente a Cristo. E qual seria o ponto? Reconhecer que você tem esse vazio. Por mais repleto das coisas do mundo que hoje você entenda que você seja cheio, você tem um vazio que é da estatura, da largura, do comprimento de Cristo. No momento que ele acopla em você, ele vai te satisfazer, vai te dar a direção, o Espírito Santo ele vai te direcionar. E reconhecer que você vive num caos. Reconhecer que você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender, porque nós somos miseráveis. Nós precisamos entender que nós somos miseráveis. Sem Cristo nós não somos absolutamente nada. Esse é o ponto. Por mais que a gente pense que estamos repletos, estamos cheios, não, sem Cristo nós estamos no absoluto vazio. Se fosse para escolher um hábito, uma prática diária assim para ajudar nessa mudança? Tá, um hábito, uma prática. Eu diria, pode ser mais de um? Vai. Tá, tudo que, é um conselho, tá? Que tu vai dar pra pessoa aqui agora. Maravilha. Então, olha pra essa câmera aqui, fala direto com ele ali, ó. Olha pra ela ali. Maravilha, eu diria oração. A oração, eu diria, a oração essa habitual que é no sentido de procurar conversar com Deus. Procurar ter
intimidade. A intimidade é a partir daí. Você entra no teu secreto, entra no quarto, fecha a tua porta, é isso que diz a palavra, é simples. Ora a Deus, ora, coloca ali todas as tuas questões, todas, te abre com o teu Pai, a partir de Jesus, reconhecendo que Jesus é quem vai te dar o acesso ao Pai. Precisa reconhecer isso, porque sem Cristo ninguém verá o Pai. Então, por vezes, a gente acredita que conhece Deus, está buscando algum Deus. Se não for por Cristo, você não terá esse acesso. Sinto informar, isso não sou eu quem diz. Isso é a palavra sagrada. Então, ore no secreto, busca no secreto incessantemente. Se derrama aos pés do Senhor e, em nome de Jesus, coloca absolutamente todas as tuas situações e petições. Sim, pode pedir, faça o pedido. Deus também é um galardoador daqueles que o buscam consistentemente. Então, também peça. Oração em línguas, procure ser batizado no Espírito Santo. Ore também para isso. Ore para isso, para que tenha um encontro genuíno com o Espírito Santo. Aliado, conectado a isso, leitura da palavra diariamente. Leitura diária da palavra. Ainda conectado a isso, jejum. Jejum deve fazer parte do lifestyle do cristão. Tem que ser o estilo de vida. Nossa, o Igor aqui agora. Tem que ser o estilo de vida, tem que ser com frequência. O jejum ele precisa ser com frequência. E quando eu me refiro a jejum, vai dizer assim, mas agora está sendo radical. O jejum, o que é o jejum? O jejum é ausência de comida. O jejum é não comer, se abster de alimentos, né? O jejum mais radical, você se abstém de alimento e de água, né? Aí até de água nem é tão recomendável, né? Porque teu corpo exige água com mais frequência. Mas você faça um jejum pequeno, 3 dias, só com água, sem nada de alimento. Faça um teste. Procure não por sacrifício. Entenda o jejum como um momento de intimidade, de desfrute com teu Pai. É um momento de desfrute. Você não vai se sacrificar. Eu vou matar a carne. Não, a carne ela já foi sacrificada. Você procura desfrutar, ter intimidade com o Senhor. E ali você coloca as tuas questões, você ora, você ouve louvores, você vai para a leitura da palavra naquele período de jejum. Faça o teste. Faça 3 dias só com água. Mas eu vou morrer de fome no segundo. Não vai. Você pode, inclusive, avançar. Claro, dependendo, tem situações muito específicas. A pessoa tem um problema muito específico de saúde, ok? Mas, modo geral, faz mais de 3 dias. Vai a 5 dias. Eu, particularmente, já cheguei a fazer 7 dias de jejum só na água. Não mata. Só que vai te dar um nível de intimidade com o Senhor que você jamais imaginou que pudesse alcançar. Você vai conseguir, já ali nos dias iniciais, teu ouvido mesmo, físico, ele vai abrir. Vai acontecer algo assim. E você vai começar a ter sensações, experiências que são maravilhosas. E o Espírito Santo, ao mesmo tempo, vai começar a te constranger. Ele vai começar a te constranger do pecado, da justiça, do juízo, vai começar a te dar direção, vai dizer, olha, é por aqui. E aí você se curva, e aí você se derrama na presença dele. E aí você vai sentir o sobrenatural de Deus. A partir do jejum, da oração, leitura da palavra. Se a oração você conseguir, então, se você já é batizado no Espírito Santo, ora em línguas. Ora em línguas. Porque é uma comunicação misteriosa que, por mais que você não consiga acessar, diz a palavra, que a ora em línguas edifica a si mesmo. Então, passo a passo, você vai sendo edificado. Oração habitual, sempre em nome de Jesus, né? Aquilo que for orar, leia a palavra e jejue. Aliado a tudo isso, louvores. Adoração. Se derrama na presença do Senhor, Ele vai falar contigo. Já percebeu que desde Gênesis a Apocalipse, Deus diz assim, me adore. Por que será que ele passa a Bíblia inteira falando isso? Porque toda vez quando eu adoro, tudo que eu adoro, eu me torno parecido com aquilo. Então Deus não precisa da tua adoração. Nós precisamos. É nós que precisamos, porque toda vez que eu adoro, eu fico parecido com ele.
E tudo que tu falou aqui, tudo isso aqui são princípios milenares de sabedoria. E tu acredita que eu passei a minha vida inteira estudando e sempre na média, sempre na média, sempre ali me esforçando para mudar e nunca mudava. Com o passar do tempo, através da leitura da palavra, da Bíblia, da igreja, eu comecei a buscar. E eu entendi que o segredo estava em casa. Então, toda vez que tu busca, toda vez que tu quer se dar bem nos estudos, o segredo está em casa. Não importa se tu vai na aula todo dia. Não importa se tu vai na igreja todo dia. O segredo está na tua busca diária. Por isso que agora tu falou sobre oração. O versículo que mudou a minha vida, Mateus 6,6. Entra no teu quarto, no secreto, e busca o Pai que está em secreto, e Ele te ouvirá. É no secreto, na tua casa. E Ele te recompensará. Isso. E não é só um lugar físico, é um lugar espiritual. Que quando tu alcança esse lugar, tua vida muda completamente. Absurdamente. Uau. Verdade. Então existe um passo a passo. Ele é muito simples. Não, eu acho que é impossível ser mais didático do que tu foi. É verdade. Não, é literalmente o professor fazer. Jadson. Conhecimento. Qual a Cara, diferença de conhecimento e sabedoria? Conhecimento, agora tu pegou o conhecimento. Se tu tá escutando, tu pegou o conhecimento. A sabedoria tá em fazer. Só fazer isso. Tu vai ver a diferença que tua O vida Jadson deu passo a passo pra nós conhecer a intimidade. Uau. Eu sou chorão, dá bola. Intimidade. Ah, Essa Aleluia. Deus é bom. eles me apelidaram de Jeremias, cara. Não sei porquê. Diz que é um profeta chorão. Mas deixa eu agradecer. Tem algumas pessoas assistindo ali, né? Deixa eu agradecer quem nos assistiu até aqui. Tenho certeza que fez jus ao comentário que eu fiz lá no início. Eu nem sabia que ia ser tudo isso. Eu tinha uma forte expectativa, porque, cara, esse podcast aqui, geralmente eu não crio uma expectativa tão grande, porque geralmente a gente convida pessoas que são relevantes. Mas quem me mostrou o nome do Jadson foi às 3h33 da manhã. Deus é Foi bom. pontual em tudo, né? E eu acho que a Sueli tá olhando pra cá agora, tá sentindo um leve orgulhozinho assim. Ai, meu esposo. Porque ficou lindo demais aqui a tua participação. Não tem como dizer que não teve Cristo nesse lugar. Que não representou a Cristo. E que realmente ele... Não tem como dizer que ele não fez essa mudança na tua vida, porque quem olha pra ti consegue ver o rosto de Cristo. Né? O brilho do Espírito Santo. Então isso é muito importante. Né? A gente sempre diz, o Produtivamente ele não é um podcast gospel. A gente vai falar sobre assuntos aqui, Jadson, que vai abrir a mente das pessoas no mundo dos negócios. É isso aí. Que vai trazer dicas pra gente melhorar a nossa saúde, né? Exato. Que vai contar histórias incríveis, que vão ajudar nós a melhorar a nossa mente. Mas nada disso importa se a nossa fé e a nossa espiritualidade não estiver alinhada. Exato. Né, com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente sempre diz, tudo que a gente fizer, né, a gente tem que apontar para um alvo, né? E o Igor, quando a gente iniciou esse projeto junto aqui, eu tinha na mesa, né, que ainda tenho, né, vai iniciar quarta-feira que vem os podcasts na mesa, né, e vai retomar, né, na mesa. A gente fez um teste com ele por muito tempo. Isso está acontecendo por conta do Na Mesa, que foi uma palavra liberada. Então o Produtivamente é um projeto meu com o Igor, né? Mas o Igor é meu sócio em tudo que for relativo ao podcast aqui hoje dentro da nossa empresa vai ser comigo e com o Igor. Então ele vem para somar. E quando o Igor vem para fazer parte desse projeto, né? Eu gosto de reforçar isso, né? O que fez a gente dar esse start foi o nosso coração, tendo o mesmo propósito, apontar para um alvo, entendeu? É sobre isso. E Deus deu uma ferramenta incrível pro Igor, que são as redes sociais. Desde 2019 trabalhando nas redes sociais, especialista em cortes virais, né? Trabalha com os cortes do Pablo Marçal, Marcos Paulo, Cariani, agora vamos fazer os cortes do Paulo Vieira. Então, só que Deus deu isso de ferramenta para ele aprender a usar, para também elevar muitas outras vozes que muitas das vezes precisam ser escutadas
E A semana passada a gente teve a terapeuta aqui. Que a terapeuta, a Madison, e ela falou sobre o ponto de Deus no cérebro. E esse vídeo é tão forte, tem que assistir. Cara, quantas visualizações já bateu? 3 milhões. Nosso primeiro vídeo no nosso perfil. No nosso perfil. E eu quero deixar um convite, se você não assistiu o podcast com a Madison, vai lá no canal do nosso canal, né? Produtivamente. Assiste. Ah, gente, eu E tô... pode ter certeza. arranhando aqui. E pode ter certeza que milhares de pessoas vão ver, vão entender a palavra através da tua vida. Amém. Mas o que importa é uma pessoa só. Se É, uma pessoa se entender uma pessoa- tudo que tu falou aqui, Essa pessoa que olhou pra cá e entender esse manual que tu deu aqui agora, a gente ganhou, assim, ó, o mundo, entendeu? É um de cada vez, né? Então, gente, vai lá no Instagram, nosso Instagram, pra honra e glória do nome do Senhor. Com 2 dias já batemos mais de 2.500 seguidores, né? De pessoas que estão ali. E eu tenho certeza que essas pessoas vão ser mais alimentadas cada vez mais a cada episódio, porque tudo é para honra e glória do nome do Senhor, né? Então, para ter uma mente produtiva, a gente precisa ter uma alma limpa, né? Para ter uma mente produtiva, a gente precisa ter uma mente tranquila, né? E não tem como isso não acontecer se não seguir esse passo a passo que o Jadson nos ensinou hoje aqui. Jadson, obrigado demais por compartilhar com a gente a tua história, por inspirar a gente, porque eu saí daqui hoje com uma energia assim, ó, né? Então, para finalizar, eu vou pedir vou te usar mais um pouquinho aqui para deixar uma mensagem para quem está buscando uma vida mais alinhada e com propósito. O que você diria para inspirar essas pessoas hoje, agora? Agora, eu diria... Pode olhar para lá. Eu diria, usando da palavra justamente. Amém. Para buscar amar a Deus em primeiro lugar, de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Começa desse princípio, dessa busca. Também diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. No mais, tudo será acrescentado. Então, tudo mais é consequência disso. Se você tem esse padrão como regra de vida, as demais coisas, elas serão acrescentadas. Todas elas. Descansa no Senhor, busca Ele em primeiro lugar e o mais Ele o fará. Amém. amém. Fica o lembrete para você, já segue aí @podcast produtivamente no Instagram, perfil @SR Júnior Ribeiro, perfil @Igor, como se lê, né? Se lê como se escreve, né? Igor Rig, RIGGHI, e também, é claro, o @ da nossa produtora Desígnio. E fica mais uma dica para você que quer conhecer o trabalho da produtora Desígnio, no nosso site tem todo um release, uma apresentação incrível lá do nosso trabalho. Eu tenho certeza que você vai ficar impactado com tudo que você vai ver lá. Vai nos ligar, vai nos pedir um café aí pra gente trocar uma ideia e com certeza te posicionar nas redes sociais. Então, www.produtoradesignio.com.br, e se você gostar do nosso site, já sabe, no rodapé lá tem um clique aqui para você falar com a PS Sites e, é claro, ir lá e fazer um site top como o da Desígnio. Renato Pacheco, meu cunhado, cara excelente. Se você acha que eu sou chato, rapaz, o Renato é dobrado. Chato e meio, eu chamo ele, assim, ó, de tão cri-cri com excelência que ele é. Então, você já sabe, né? Clique aqui, lá no rodapé da produtora Desígnio, lá você vai encontrar a PS Sites. Também tem @PS Sites no Instagram. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E assim encerramos mais um episódio do Produtivamente. Lembre-se, viver com propósito não é uma opção, é uma necessidade. Se você quer mudar, agir e transformar, comece agora. Deixe para trás o que te limita e avança com a mente afiada, com coragem e fé. Esse é o espírito do Produtivamente. Até o próximo episódio e lembre-se, a vida te dá uma chance todos os dias. Aproveite ao máximo e vá com tudo. Nath?